O inferno bíblico é terrível. Vá. Vai ser base desse Nunca mais violando os panos, Super. Ô, verdade, rapaz. Senão precisa reagir, pô. Não, nós vai ver sim. Super chatei R$2. É tudo passageiro. Exceto o cobrador e o motorista. É. Vai tomar. O negócio vai ser feio. Imagina o nível de tormento que é isso daqui. Imagine que é apenas mais um dia comum na sua vida. Você acorda quando o despertador toca, toma seu café da manhã, escova os dentes e, como sempre, segue para o seu trabalho. Os NPCs! A Matrix! Tudo parece absolutamente normal. Até que... Ao invés do silêncio absoluto da morte, você desperta em outra dimensão. Um lugar estranho, diferente de tudo o que você já viu. De alguma forma você simplesmente sabe. Este será o seu lar pelo resto da eternidade. Só dá os baratosos só. O inferno bíblico é simplesmente um dos conceitos mais assustadores apresentados na história humana. A tortura, nessa existência, por mais cruel que seja, termina quando o corpo se apaga. O luto, por mais insuportável que pareça, se dilui lentamente com o tempo. Mas o inferno não conhece esses limites. Aqui não existe o alívio da morte, nem a misericórdia do esquecimento. Os gritos não cessam. Eles ecoam, se misturam, formam um coral grotesco de desespero. E a pior parte é a lucidez, a consciência absoluta de que não existe saída. Você ficará ali não por 100 anos, não por 1 milhão de anos, não por 1 trilhão, mas sim para sempre. Bom, pelo menos essa é a visão tradicional que temos deste local. Mas seria realmente isso que as escrituras revelam? Seria o Criador do universo capaz de deixar sua própria criação sofrendo por toda a eternidade sem possibilidade de descanso? Ou será que essa imagem do inferno foi amplificada ao longo da história
como uma ferramenta de controle social? E se eu te falasse que a palavra inferno nem existe nas escrituras originais, você acreditaria? E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. A Bíblia diz: a fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos. Agora, não é porque esse tipo de inferno aí não seja real que não terá o tormento. Os satânicos, eles vão se lascar bastante. Isso aí você pode ter certeza. Até finalmente irem de Sheol, né? E não tem descanso. Você imagina, se você ficar segurando uma panela quente, que é impossível, lógico, né? A não ser que você seja louco, por 10 segundos já vai parecer uma eternidade. Estou com medo. Imagina o Tira, satânico. por favor. Tira mandou R$5. O tormento deles A vai sorte dos parecer eterno. profanos é que o Criador é misericordioso e vai dar estaquil em todo mundo, porque sinceramente, mereciam ficar empalados com os demônios que adoraram em vida soltos no meio deles. É. Principalmente o Nai. No caso, o Criador ele é misericordioso no sentido de que, assim, ele não é um torturador. Né, assim, ele poderia muito bem pegar esses satânicos e deixar torturando pra sempre. Mais não vai um dia fazer isso. abençoado. Mas eles Senhor, passarão que pelo Deus tormento. abençoe a Vão vida se de lascar cada um e bonito. que cada Algum, nem de dia, nem de noite, para sempre. Depois de um longo estudo sobre o assunto, eu percebi que o conceito de inferno é muito mais complexo do que você imagina. E é mesmo. E talvez o inferno como conhecemos nem exista. No vídeo de hoje, vamos estudar esse conceito a fundo e tentar entender um tema que sim, foi muito deturpado com o tempo. Por isso, no vídeo de hoje, vamos tentar entender o que é o inferno bíblico. Xande, o que vai fazer quando chegar lá? Aonde você fala? No Sheol? Ué, aí, se eu for de Sheol, eu serei morto para sempre. É a morte eterna do espírito. Deixarei de existir. Cemitério, irmão das almas, cemitério. Muitos pensam que após a morte, sua alma é diretamente lançada ou para o inferno ou para o céu. Mas não é bem isso que as escrituras nos ensinam. O mais importante a se dizer aqui é que a palavra inferno nem sequer existe nas escrituras originais. No Antigo Testamento, escrito em hebraico, a palavra usada era Sheol, basicamente o lugar dos mortos, uma espécie Xandão, de filho de cova Bafomé, ou mundo neto de subterrâneo. Beelzebub, Não mandou é R$5. Sepultura. Ah, filha da puta! Era originalmente um lugar de punição eterna. Era simplesmente o destino comum de todos os que morriam, sejam bons ou maus. O livro de Eclesiastes explica mais sobre o que acontece com quem está no Sheol. Pois os vivos sabem que morrerão, Possível. mas os mortos nada sabem. Para eles não haverá mais recompensa, e já não se tem lembrança deles. Para eles o amor, o ódio e a inveja há muito desapareceram. Nunca mais terão parte em nada do que acontece debaixo do sol. Ou seja, todos nós, bons ou ruins, vamos para o Sheol, o que já contradiz muito sobre a ideia de que ao morrer vamos diretamente para o inferno ou para o céu. Nem mesmo grandes homens como o rei Davi está no céu neste exato momento. Seja-me lícito dizer-vos livremente JJ fez uma pesquisa boa mesmo, hein? Tá manjando, rapaz. acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado. Entre nós está até hoje o seu sepulcro, porque Davi não subiu aos céus. Mãe criadora dos mortais viventes, sois Exatamente, as almas estão sendo guardadas. Isso aí. dos santos portas dos anjos, Senhora. Sois fortes padrão. Alguns versículos sugerem que apenas alguns homens podem estar no céu, como Enoque, Elias e Moisés. Mas a maioria dos mortos ainda aguarda a ressurreição
e o julgamento final. Mas o Senhor me devolveu a vida. Senhor, Dudu mandou R$5. meu Deus. Leia uma parábola do rico e o Lázaro. O rico, após morrer, não deixou de existir, mas ficou sofrendo. É Bluey. Lázaro! É Bluey. Levante-se! Muitos podem até lembrar do ladrão da cruz. À primeira vista, parece que o ladrão iria imediatamente para o céu. Mas há detalhes cruciais que a maioria ignora. Primeiro, a palavra que, presente em quase todas as traduções modernas, não existe no grego original. Ela foi inserida para deixar a frase mais fluida, mas cria a impressão de cumprimento imediato, algo que não está no texto original. Hoje, você estará comigo no paraíso. Muito bem colocado isso daí. No grego, a frase, de uma maneira mais literal e fiel à teologia bíblica, seria: É isso aí mesmo, o Blox tem o hoje que Jesus disse aqui ainda não aconteceu. Amém. Estarás comigo no paraíso. Isso muda completamente a frase, mas existem diversos outros versículos que comprovam que ninguém está no inferno, mas sim no Sheol, ou seja, sepultura, esperando pelo julgamento. Eu não acredito em eternidade no inferno. Não acho que alguém que viveu 80 anos e pecou viverá em uma eternidade queimando para sempre. Acho que a alma é lançada no lago de fogo e destruída imediatamente. Jonathan, Mas posso estar errado. é o que a gente acabou de falar aqui, irmão. Não é que a pessoa boa ou má, ela morre e vai direto pro paraíso ou vai direto pro inferno. Primeiro, essa alma ela é resguardada. Todas as almas que morreram, elas estão resguardadas num determinado local. No julgamento, aí o joio será separado do trigo, tá entendendo? Então, aqueles que serão salvos, esses sim, os remanescentes, irão para o paraíso. Os outros, os ímpios, satânicos, todos esses passarão pelo tormento para depois chegar no Sheol, é a sepultura eterna. O que que é? Serão deletados. Como se apertasse o botão de uma tecla assim e deletasse um programa, entendeu? É isso. Ninguém vai ficar queimando por toda a eternidade. Essas pessoas vão passar por um tormento, por uma desgraça. Você pode ter certeza, vai ser a pior coisa do mundo para uma delas. Óbvio que terá uma punição assim. Depois serão Veja o deletadas. vídeo do JJ, assiste JJ, mandou 5 Porque não tem almoço grátis. Se caírem... Já pensou a dinâmica da reencarnação ser Glauco punição? Superchat. Mas reencarnação é fraude. Já pensou a dinâmica da reencarnação ser Só que punição? para acreditar em reencarnação você tem que ser o gado do gado do gado do gado e do gado, mais umas 30 vezes. Você tem que ser um, sei lá, larga a mão. Não. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. O que gera dúvidas são relatos de crianças sobre a reencarnação. Ah, sim, ô Glauco, uma puta dúvida. Uma criança esquiza que fala de reencarnação e o próprio criador falar pra você que não tem. Tô na dúvida. Deixa eu pensar aqui. Eu tenho a Bíblia, eu tenho o Criador, tem estudo de... Ah, mas tem uma criança lá na Austrália que falou que na vida passada era um canguru. Ah, tô na dúvida. Toma no zóio, 44 onde tá seu bicho não morre e Que o fogo porra é nunca essa? sepada. Quem que liga pro relato de criança, de adulto, punheteiro do outro lado do mundo? Ah, merda todo mundo. Tá maluco, velho? Eu, hein? Cala a boca, Dominique, seu bosta! Rubim mandou 5 reais. Fala super, quero te agradecer. Vida de verdade não é aqui. A reencarnação seria a punição? Ô, irmão, qual o sentido do Criador? Isso aí você não precisa... Olha, isso aí você não precisa nem assim...
até uma pessoa que seja inteligente e para pensar com bom senso, vamos supor que ela nunca leu a Bíblia, até ela consegue chegar numa conclusão melhor do que vocês. É impressionante. Por que diabos o Criador, ele colocaria você para resetar, viver e resetar, viver e resetar, viver e resetar, igual um mentecapto, para voltar para esse mundo pecado, imbuído pelo pecado que já está na nossa essência, para ficar pecando de novo, piorando, 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 piorando. Tipo assim, se para ser salvo dependemos da graça, por que viver, resetar, viver, resetar, viver, resetar, viver, resetar? Isso não tem sentido, irmão. Não tem esse negócio. A vida é uma só. E depois vamos para julgamento final. No Novo Testamento grego, a palavra usada para o mundo dos mortos não é mais Sheol, mas sim Hades, que é basicamente a mesma coisa. Na parábola de Lucas, Jesus conta que o ímpio está sofrendo no Hades, enquanto o justo está descansando. Porém, é apenas uma parábola, não um mapa literal do Hades, pois ele seria a mesma coisa que Sheol, ou seja, sepultura. Apocalipse 20 descreve: a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo, ou seja, o Hades é temporário, um estágio intermediário até o juízo final. Interessante notar que, na sua Bíblia, provavelmente a palavra usada aqui é inferno e não Hades. Uma tradução bem errônea. Como que o inferno, que é o fogo que nunca se apaga, vai ser lançado no lago de fogo? Não faz sentido. Além de Sheol e Hades, temos também o Guiena e Tártaro. Guiena é o mais próximo que temos de inferno, porém é uma metáfora. Guiena simplesmente é a transliteração de Inon, ou seja, era o vale de Inon. Salve, Sempre sobre esse assunto que algumas crianças falam sobre lembranças, algumas memórias que não sabem explicar têm a ver com pré-existência. Tem alguns estudos na raiz hebraica que falam sobre isso. Muitos estudos tiram dúvidas que a religião não explica. Pois é, mas isso aí é muito controverso, confuso. Imagina o que é se avaliar o sonho de uma pessoa. Gustavo Pla... Pode ser literalmente qualquer Estou coisa. com uma dúvida. Fora de Jerusalém, um local real conhecido como lugar de sacrifícios pagãos no passado. Ó, o filho de cadela aí, ó. Demônio, filha da puta. E mais tarde usado como depósito de lixo e cremação de cadáveres. Jesus usou a imagem do Guiena, um fogo constante e podridão, como metáfora da condenação final. Esse é o termo mais próximo do conceito de inferno, como entendemos hoje. Geena também é o local onde por séculos se queimava o lixo de Jerusalém. Então o vale é associado com o fogo eterno pelo lixo que constantemente queimava aqui e também pelos sacrifícios queimados aqui. O inferno não existe, Satanás, diabo não existe, isso tudo é mito mesopotâmico, cananeu e helênico. Recomendo usar sobre esse assunto, irmão. Ô Vinícius Noronha, e a punhetinha, já bateu hoje? Hã? O capeta não existe? Toda vez que você for bater sua punhetinha, lembra disso daí que você tá falando, que o capeta não existe. É tudo cananeu. A punhetinha cananeia. Quando você for bater sua punhetinha cananeia, você lembra disso aí. Tártaro era a prisão dos anjos caídos, mas foi erroneamente traduzido como inferno. Ou seja, resumindo tudo que eu falei: Sheol ou Hades, estado dos mortos, sepultura. Guiena, o lixão de Jerusalém, usado como metáfora da condenação final. E Tártaro, uma prisão de anjos. Todos esses nomes foram traduzidos como inferno, de onde vem a palavra inferno. Isso apagou as distinções originais e consolidou a ideia de que todas as referências eram sobre o mesmo lugar, o inferno eterno de fogo. Mas não se engane. Viver em completa inércia é de fato paraíso? Ô Glauco, da onde você tira isso? Da onde você tira? Eu fico muito curioso como que vocês sabem mais do paraíso do que o próprio Criador. Eu não consigo entender isso aí. Da onde você tirou isso aí, hein? Viver em inércia. Que inércia? Inércia é o que você vive agora, irmão. Inércia estamos nós aqui, ó. Você não pode fazer nada. Eu não posso vir aqui falar metade das coisas que eu sei, que eu vou preso.
Um CLT defasado, não ganha nem pra almoçar e não sobra pra janta. Que inércia, irmão? Inércia, esse mundo é uma inércia. A condenação final existe sem sombra de dúvidas, a qual é um acontecimento futuro. Por exemplo, no versículo: e os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Ou seja, sempre que a Bíblia menciona o Gehenna, ela fala no futuro. Vemos sempre as palavras serão e haverá, e isso aparece diversas vezes. Ou seja, neste momento, não existe ninguém no inferno. Ou melhor ainda, o inferno nem existe, mas sim a condenação final e o lago de fogo. Mas agora, basta descobrir se o tormento nesse lago de fogo é eterno ou não. Tá danificada a bola do meu saco, mas vocês estão de brincadeira. Transformers é semana que vem. Sabendo assim que depois da morte, todos vamos para o Sheol, o que acontece em seguida? A Bíblia indica que haverá uma ressurreição universal, onde todos os mortos serão chamados à vida novamente. Mas agora, para serem julgados por Deus. Eu tenho muita curiosidade pra passar por isso. Vocês têm noção de como que vai ser isso? Não é intrigante parar pra pensar que a gente vai passar por tudo isso aí? Tipo, como que vai ser? A gente vai ver as pessoas? Será uma coisa isolada? Só você? Imagina, todas as almas sendo conservadas para depois passarem por um julgamento pelo próprio Criador. Irmão, a parada vai feder, hein? O negócio vai ser doido. Os justos então controle o irão resultado. para a vida Exatamente. Eterna. Mas os ímpios eu fiz isso durante toda a minha trajetória e deu super certo. Morte eterna. Essa morte seria então o tormento eterno, o inferno como conhecemos? Falando em um ponto de vista lógico, seria completamente estranho estarmos em um local como o paraíso, vivendo a vida perfeita, sabendo que em algum lugar do universo pessoas queimam dia e noite, inclusive. Pergunta sincera, a inércia faz sentido aqui? É lógico, porque não importa o que você faça, você está preso na Matrix. O resultado é um só, é a morte. Quem manda na parada é o Criador, não é você. Xandão, super-homem moderno. Aqui é um faz de conta. É uma passagem de faz de conta. Onde você corre sistematicamente atrás do vento. Daí peguei o print e deixei do meu lado. Veja os NPCs, o que eles estão fazendo nesse exato momento? Eles não estão fazendo tudo aquilo que os NPCs são treinados para fazer? Acreditando que estão buscando e conquistando coisas? Conquistando o quê? Que no final eles percebem que correram e nada. Essa é a verdadeira inércia. Tá entendendo? Quer fugir da inércia? Evolua espiritualmente. Aí sim, quando você transcende e evolui espiritualmente, aí você começa a entender o todo. Entendeu? Pessoas que você conhecia e gostava, mas que não eram convertidas. Isso seria realmente uma pena justa? Eu tenho 24 anos e você me aconselha. Você que quer saber de inércia, ó. Eu reagi a esse vídeo, posso até colocar depois de novo. Excelente, na live, acho que foi ontem. Assiste aí que você vai ver o que é inércia. Mandou R$5. Tudo nesse mundo é uma ilusão, irmão. Aí você vai entender o que é você viver, gastar energia nesse mundo, fazer tanta coisa para no final realmente entender que, na verdade, você estava correndo atrás do vento. Tudo é uma inércia. Não serve de nada. Veja aí, que você vai aprender, irmão. Vai ver qual que é a verdadeira inércia. Nada. O único jeito de fugir da inércia é quando você começa a entender que você tem que viver para agradar o Criador, você tem que se esforçar para isso. Aí sua vida efetivamente faz sentido. Enquanto você tá plugado na Matrix, você tá na inércia, mesmo achando que não tá. Não adianta. Quando você não adquirir essa percepção de realidade, você tá... São as camadas da personalidade lá, do Olavo de Carvalho. Quando você sai da última camada, você transcende, aí a coisa toda começa a fazer difícil. O problema não é estar na escola, o problema...
aquele saco ele enfiando bem fundo no meu Isso cu e pode ulando incluir na minha pessoas cara, depois boas, com o dedo familiares nessa e até apertada mesmo enfiar o jovens. dedo em Isso meu é cozinho bem mais do que gostoso, cruel. delicia. É uma pena injusta. Totalmente fresca, ô Bardock. Em Cê Lucas tá louco. capítulo 12, Jesus conta a parábola do servo fiel e do servo mau, que mostra que aqueles que conhecem e recebem mais da graça de Deus têm maior responsabilidade diante dele. Aqui ele deixa claro que o julgamento Assistir Gran Turino, eu acredito ser o melhor filme que você pode assistir na live. Assim que der, nós vai ver, ô Macau. não é igual para todos. Por exemplo, seria justo se Hitler fosse jogado Não vou fazer no fogo encontro eterno nenhum, não. junto com um ladrão de galinhas que não se arrependeu? Os dois sofreriam a mesma pena, o lago de fogo para toda a eternidade, mesmo tendo cometido pecados completamente desproporcionais. Então, não seria justo. Ou muito pior, imagine um homem que passou a vida toda sem fazer mal a ninguém, mas por não crer seria condenado eternamente às chamas, junto com tiranos e assassinos. Faz muito sentido. O versículo fala o seguinte: e o servo que soube a vontade do seu senhor, e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que não a soube, e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. Poucos açoites não remete a algo eterno, mas sim uma pena justa. Isso deixa mais do que claro que o castigo de todos será justo, mas não igual. Isso já tira muito aquela imagem do inferno que queima eternamente. Em Apocalipse temos o vislumbre de como será o julgamento terrível de Deus, e que também reforça a ideia de que nem todas as penas serão iguais. É, Blue. E também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados, um por um, E aí, sarro? segundo as suas obras. Apocalipse capítulo 20, versículo 14. Ou seja, a condenação será conforme suas obras, e você pagará pelo que cometeu. Os salvos não pagarão, pois o Messias já pagou por estes. Porém, os ímpios sofrerão a ira do Criador e depois serão aniquilados. Comia mais do Bardock, E o mandou versículo 5 segue. reais. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Ou seja, haverá um justo julgamento segundo suas obras. E depois, os condenados serão aniquilados para sempre. Mas isso não significa que eles sofrerão para toda a eternidade, mas sim que pagarão pelo que cometeram. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometeram imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo. A verdade é que provavelmente iremos todos de Sheol, Xandão. Não merecemos nada. Sério? Não acredito. É mesmo? O que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. O significado da palavra morte é a interrupção definitiva Moleque gênio com J da porra. da vida de um organismo ou o fim da vida humana. É um estado de simplesmente deixar de existir, e não um sofrimento eterno. Se o inferno é um lugar de fogo eterno, como ele foi lançado então ao lago de fogo? Não faz sentido. Isso porque em grego original, a palavra aqui é Hades, não inferno. Hades é o mesmo que Sheol, ou seja, sepultura. A morte será jogada no lago de fogo para a segunda morte. O Hades é a primeira, o lago de fogo, a segunda. Pois o dom da vida eterna é somente dos salvos. Os ímpios serão mortos, pois se sofrerem por toda a eternidade,
também terão vida eterna. Mas então, como explicar Mateus, capítulo 25, versículo 46? Irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Na visão popular, isso significa sofrimento consciente, sem fim, inferno de fogo e dor eterna. Mas o grego original traz uma nuance diferente. Kolasis é a palavra traduzida muitas vezes como tormento eterno. Ela tem um significado literal de punição, correção ou castigo. Não implica necessariamente sofrimento eterno consciente, apenas que é uma punição severa ou decisiva. Bozanos, outra palavra grega que se aproximaria mais da ideia de tormento físico, como os instrumentos de tortura. Não sei se você entendeu, mas Jesus não usou bozanos aqui. Ele usou colazim, enfatizando punição, não necessariamente tormento eterno. Quando falamos em punição, não precisamos imaginá-la como dor infinita. Pena de morte é uma punição, embora seja rápida e final. Prisão, multas, exílio, todas são formas de punição. O mesmo aqui se aplica à condenação final. A punição pode ser a separação definitiva de Deus, a segunda morte, ou a aniquilação, sem que seja necessária a imagem de fogo que consome eternamente. Ou seja, um grupo recebe a vida plena e eterna, outro recebe punição ou castigo decisivo, proporcional à sua rejeição da salvação. Até o final dos tempos. Romanos, capítulo 6, versículo 23 diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. A palavra salário aqui indica consequência inevitável. Se alguém peca, a consequência é a morte, não necessariamente tormento eterno. Por exemplo, quando Adão desobedeceu a Deus. Porque no dia em que dela comer, certamente morrerás. Deus não disse que Adão sofreria eternamente em tormento. Ele simplesmente morreu, espiritualmente primeiro, pela separação de Deus, e depois fisicamente. A morte aqui é a punição pelo pecado, o salário que o pecado paga, sem a necessidade de sofrimento consciente. Quem obedece aos mandamentos preservará sua vida, mas quem despreza os seus caminhos morrerá. Aqui vemos a mesma lógica. Obediência preserva a vida, desobediência traz a morte. O que mais tem são versículos que dão a ideia de uma morte eterna, uma destruição, uma aniquilação, mas não um sofrimento eterno. Mas o versículo que mais deixa claro essa ideia está em 2 Tessalonicenses. Eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Ou seja, a destruição é eterna porque as consequências são eternas. Os condenados nunca mais voltarão à vida e sofrerão o julgamento. Chapter 3. Se a sua mão o fizer tropeçar, corte-a. É melhor entrar na vida mutilado do que, tendo as duas mãos, ir para o inferno, onde o fogo nunca se apaga, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Isso, obviamente, é uma hipérbole. Você não vai entrar na vida eterna todo mutilado. Por isso... Se um cara falar mal de Jesus na rua e eu espancar ele, eu estou errado? Você ainda pergunta, Gustavão? Lógico que tá. Que é difícil de interpretar se você não souber o significado das palavras. Jesus diz repetidamente: onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Ele está se referindo ao termo grego Gehenna, como eu havia explicado, remetente ao vale de Inom. O fogo que não se apaga, mencionado no texto, não se refere a um tormento consciente ou sobrenatural, mas sim a constância do fogo e consumia materiais orgânicos e detritos,
Como o fogo não podia consumir Vinícius Noronha imediatamente mandou todo o R$5. lixo depositado, Você gosta de uma... Só fala merda, os bicho. vermes Como pode? presentes nos O resíduos cara não se esforça nem completavam um o pouco. processo de decomposição, garantindo que nada permanecesse intacto. Larga a mão. Essa imagem servia para Jesus ilustrar Fala, a Super Xandinho. destruição total e irrevogável dos que rejeitam Deus, usando um símbolo conhecido e assustador para o público judaico da época. Portanto, a expressão é metafórica e pedagógica. Se analisarmos outros textos bíblicos, fica evidente que a expressão fogo eterno é uma linguagem simbólica, usada para ilustrar uma destruição completa e irreversível, não necessariamente algo que nunca acaba. Isso aí mesmo. Um exemplo clássico é dos Edomitas, descendentes de Esaú, devido à sua Bob estompou o dedo deles também. sua arrogância e violência contra Israel, os profetas anunciaram que seriam consumidos pelo fogo. E o texto diz algo muito semelhante ao que conhecemos do inferno. Nem de noite, nem de dia se apagará. Subirá para sempre a sua fumaça. Vai tomar no cu, de Eduardo. geração em geração será assolada. Historicamente, o povo de Edom foi totalmente aniquilado. E hoje não vemos mais esse fogo que Isaías fala. Isso aí mesmo. O que permanece são as consequências dessa destruição, ou seja, a completa eliminação do povo. Isso realmente aconteceu na vida real. Este povo foi aniquilado pelo fogo. Existem também diversos outros versículos que comprovam isso. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades em redor, que se entregaram à fornicação e à imoralidade sexual, foram postas como exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Historicamente, Sodoma e Gomorra foram destruídas há muito tempo, mas não está até os dias de hoje queimando, o que prova que o fogo eterno é apenas consequência, representando destruição irreversível e punição definitiva, e não sofrimento consciente. Em Apocalipse 14, a Bíblia descreve de forma clara o julgamento sobre aqueles que adoraram a besta e sua imagem. E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do mandou vinho R$5. da ira de Deus. 2 horas não pra misturado terminar um vídeo no de cálice 20 da sua minutos. ira. Se tá Será maluco, atormentado larga a com mão. fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Sodomizado, vai mijar, vai. Já vai mijar, vai. Esse texto Vai mijar, confirma vai, já que vai haverá um mijar, tormento e vai que ele mijar, será vai, intenso e terrível, correspondendo à mesma ira de Deus que Jesus enfrentou. Recordemos a frase de Cristo: Senhor, se Boroca mandou possível, R$5. afasta de mim este Super, cálice. que anjos caídos O cálice atrás de todas simboliza as o coisas. sofrimento, bem como o peso da ira de Deus que ele tomou a favor dos salvos. No entanto, Jesus não tomou esse cálice pelos ímpios. Eles arcam com o julgamento por suas próprias escolhas. O tormento, portanto, é terrível, porém justo, sendo o resultado direto do juízo divino Super sobre de Ferro aqueles que mandou R$5. rejeitaram Deus. O versículo segue: e a fumaça do seu tormento sobe para O que eu mais todo acho engraçado e não tem repouso nem de dia nem de noite. Os que adoram a besta e a sua imagem, e aqueles que receberam o sinal do seu nome. Você A vê, fumaça mano, como você não aguenta simboliza um debate, as consequências tomar uma refutada. permanentes do juízo, o que resta do fogo após a destruição. Eu não quero não. De forma semelhante aos edomitas mencionados anteriormente, a ausência de descanso nem de dia nem de noite indica que o julgamento é completo e irrevogável. O texto enfatiza que o juízo... Irmão, é tudo resenha, beleza? Te acompanho faz muito tempo, não sou hater. Eu sei, irmão, um abraço. Eu sei que você não é hater. Eu só falei que você bate a punhetinha cananeia. Agora a gente sabe da verdade. será pesado, doloroso e severo. Haverá ranger de dentes e constatação da justiça de Deus. É um aviso sério. A gravidade do pecado e da rejeição a Deus é absoluta, e ninguém deve desejar estar no lugar desses condenados.
Como dizia o texto de Mateus, alguns com muitos açoites e outros com poucos, segundo suas obras. Mas não que isso será um tormento eterno. Depois do julgamento, terá o lago de fogo, que seria a segunda morte. Mas não é só isso. O Antigo Testamento menciona vários e vários versículos que comprovam que os ímpios não existirão mais. Os ímpios serão destruídos e não passarão o resto da eternidade no inferno. É isso que ele quer. E com farofa ainda. Até mesmo o Novo Testamento reforça isso. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Ele está falando que Deus pode destruir tanto o corpo quanto a alma. Essa, obviamente, é uma das interpretações que existem para o conceito do inferno. Não quer dizer que é 100% isso. Existem vários teólogos que interpretam desta forma. E, obviamente, se você discordar, deixa aqui nos comentários que eu vou ler. Obviamente, sendo respeitoso Terra também. pizza, kkk, terra pizza, kkk, terra pizza, kkk, terra pizza, kkk, terra pizza. Então quer dizer que eu tô preso na Terra com um bando de burros? Eu acho que esse último pix responde sua pergunta. Também não quis desrespeitar crenças cristãs que acreditam no purgatório, no inferno eterno, mas enfim, comenta aqui embaixo o que você achou. Aqui foi o JJ. E até o próximo vídeo. Vídeo totalmente base do JJ, hein?